Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, Karim Ferri, seu humilde anfitrião, recebendo pessoas fantásticas, maravilhosas, sensacionais, únicas, como cada um de nós é único, contando suas histórias de vida e seus momentos de superação. E antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu vou falar para você verificar se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Se estiver escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito ainda. Você vai com o seu dedinho lá, pim, aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está inscrito. Ou às vezes tem que fazer um cadastrinho que o Google pede, o YouTube pede, mas é coisa rápida, que para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos receber o convidadíssimo de hoje, Adilson Ramachandra, que é consultor e editor de aquisições do Grupo Editorial Pensamento. Tava falando certo, pô. Ele olhou com uma cara assim que eu tava falando errado. Falei, pô, onde? Consultor também, mas de outros grupos, outras empresas. Editor de aquisições do Grupo Pensamento. Seja bem-vindo, Adilson. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui com o seu público, aí todos do canal do YouTube. A gente que agradece a sua disponibilidade, agradecemos muito a sua disponibilidade, todo mundo que vem aqui, né? Tem que tirar um tempo do transporte, São Paulo, trânsito, aquela coisa toda. Então a gente agradece muito a presença de cada um de vocês, especialmente sua hoje. O importante é não sermos escravos do tempo, né? Exatamente. É fazer com que o tempo trabalhe para nós e não nós para ele. E assim a gente pode morar um pouquinho no que a gente chama de eternidade. Perfeito, maravilhoso. E o negócio é não ser escravo de nada, né? Nem do tempo, Exato. Nem de nada. Não. E a gente ter o controle absoluto da nossa vida, né? Permanecendo agora, como sempre é dito por físicos e místicos e gurus de todos os tempos, o passado e o futuro são apenas processos de imaginação e não situações reais ligados com a grande estrutura do universo, né? Exatamente. A gente se conheceu há pouco tempo e o Adilson realmente a gente já conversou, ficou num papo lá de quase 2 horas, sei lá quanto tempo. E a gente falou, não, você tem que ir lá contar a sua história de vida lá no nosso podcast, no Tudo é Possível Podcast. E chegou o dia. Adilson, eu sei que você veio de uma família humilde, depois trabalhou na indústria fonográfica, até chegar nessa onde você está hoje. Na área editorial. Na área editorial. De uma grande editora de São Paulo, acho que do Brasil até, né? Na nossa área, nós somos líder de mercado na América Latina. Ah, olha aí. Exato. Na área de espiritualidade, mente, corpo, espírito e esoterismo, enfim. Não tem uma editora mais antiga, mais moderna, mais vanguarda, mais à frente de seu tempo do que o Grupo Editorial Pensamento. Que legal. Eu quero até que você me contou um pouquinho da história do Grupo Editorial Pensamento, que é interessante. Podemos começar por aí, depois a gente vai para a sua história pessoal? Sempre. Eu acho que assim, são histórias que se entrelaçam de alguma maneira, né? Eu tive uma origem que eu tive que buscar muito conhecimento de uma forma autodidata, tanto quanto o nosso fundador, Antônio Olivo Rodrigues, um imigrante de origem portuguesa, nascido ali em meados de 1890. A localidade em Portugal nós não sabemos exatamente, por uma série de dados que foram se perdendo ao longo do tempo. Ele chega aqui em São Paulo e trabalha como jardineiro, operário, enfim. E como todos os imigrantes de origem portuguesa, depois ali de juntarem um capital, ele não abriu uma padaria, ele abriu uma editora de livros espiritualistas, né? Ou seja, em plena São Paulo da Belle Époque, 1907. Você 1907. Trabalhar com livros de esoterismo, onde espiritualidade, no sentido de espiritismo, já era palavrão. 80% da população analfabeta ou semi-analfabeta. País majoritariamente católico. Quem era letrado era avesso a qualquer tipo de novas ideias. O primeiro livro que ele lança, Magnetismo Pessoal. De quem é? Henri Deauville, que ele fez um curso com ele e falou, olha, quero lançar o seu livro aqui no Brasil. E antes disso, o que é mais interessante, ele tinha um consultório de astrologia chamado Brasil Psíquico Astrológico. No que se tem de história, não conheço outros fatos antes dele. É muito interessante notar que o primeiro mapa astral, que é
confeccionado e vendido no Brasil sai do consultório Brasil Psicoastrológico na Rua da Glória, na Liberdade, né? E este homem foi o fundador do Grupo Editorial Pensamento. Que fantástico! E criador do Almanaque do Pensamento, que já tem mais de 27, 28 milhões de exemplares vendidos, publicado ininterruptamente desde 1912, de tão grande que foi a abertura dele ali para confeccionar uma pastoral, porque as pessoas achavam assim, esse rapaz tem faculdades sobrenaturais, ele adivinha nosso passado e prevê o futuro, mas era tudo com mapa astral, né? E as pessoas não estavam acostumadas com isso, e ele viu que tinha ali uma potencialidade, criou a primeira ordem esotérica do Brasil também, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que existe até hoje, em 1909, e aí, a partir da década de 10, de 20, de 30, lá atrás, né, no século XX, ele criou o que se tornou o Grupo Editorial Pensamento, que hoje acabou de completar 118 anos. Caramba, que legal! É. E esse senhor, ele é avô ou bisavô dos... Ele é tataravô do nosso tataravô. presidente atual, Ricardo Riedel. Tataravô. É. Que fantástico. Exatamente. 118 anos. 118 anos. E a editora mais antiga desse gênero no mercado e a mais respeitada, que assim, uma coisa que é interessante a gente saber que não são palavras nossas. Eu estou na Livraria Cultura, isso em 2012, 2013. Tinha saído uma edição nova que eu queria conhecer de uma outra editora do I Ching, né? O Livro das Mutações. E aí eu tô olhando assim a edição da outra editora, alguém me cutuca assim, olha, um senhorzinho baixinho, olha, compro da editora Pensamento, que é traduzido do chinês arcaico e tem prefácio do Jung. É a melhor edição que tem no mercado. Se você gosta desse tipo de livro, escolhe um da Pensamento se você não conhece o autor, porque aí não tem erro. Eu falei, obrigado. Quem era o vendedor? Não, era um senhor que estava lá comprando. Ele viu. Você... Não era um vendedor, não. Nossa, que era interessante. alguém que gostava, era fã da editora. Caramba. Indicou, se você gosta desses assuntos e não conhece o autor, compra um livro da editora Pensamento, porque você não vai ter erro. O que está na Pensamento é livro bom. E você não estava trabalhando lá ainda? Já estava desde 2006. Você já estava? Já estava uns 6, 7 anos. E já. você falou para ele? Falou, eu trabalho lá? Não? Você falou alguma coisa? Respondeu ou não? Sempre fui muito discreto. Olha, que legal, que interessante, hein? Bom, você fez esse introito aí da editora Pensamento. Depois, até, se você puder entrar em mais minutos, a gente vai... nós vamos entrando... Isso. Falando aí do assunto da história. Me fala um pouco da sua, porque eu sei que você, como eu falei no começo, veio de uma família humilde, trabalhou na indústria fonográfica e hoje acho que está no emprego dos sonhos, né? Porque um cara que, né, que acredita... Eu gosto muito. Pois é, que gosta muito dessa área e tal, tá trabalhando nessa área. Eu poderia, sei lá, estar na indústria têxtil, sendo diretor de alguma empresa, ganhando triplo. Não ia adiantar nada. Pois é. Só então, o dinheiro. Só o valor. Porque realmente, assim, eu faço o que eu gosto, trabalho com o que eu gosto e sempre fui interessado por conhecimento, por arte, por cultura. Desde garoto, não vim de uma família que eu tive acesso a esse tipo de coisa, né? Comecei a estudar até um pouco mais tarde, enfim, por uma série de questões. E dentro de tudo isso, o que me salvou foi a arte e a cultura mesmo. E comecei a trabalhar muito cedo para ajudar, inclusive, na sustentação de família. Com que idade? 12 anos. 12 anos. Com 12 anos. Já trabalhava no comércio, já era vendedor de calçados. São Paulo. São Paulo. São Paulo, região do ABC, São Bernardo. Tá. Enfim, e aí com 13, 14, eu estando na loja de disco do shopping onde eu trabalhava, fui convidado para trabalhar no final de ano. Viram que eu realmente conhecia muito de música, por lá fiquei. E fui por 10, 12 anos trabalhando diretamente na indústria fonográfica até chegar em cargos de comprador de redes importantes, como a extinta Planet Music, né? Trabalhando com música erudita, jazz, música folclórica, étnica, enfim. Então, eu sempre fui, de alguma forma, assim, esse trabalho que eu fazia para comprar discos, montar lojas, inclusive, né? E trazer acervo para o Brasil, eu acabei fazendo esse tipo de coisa no mercado editorial, que é justamente o trabalho do editor de aquisições, que é você pensar num projeto, pensar numa ideia, ler mercado, ler tendências, tem que ver uma quantidade imensa de informação para falar, uau, existe um público muito grande que está falando sobre esse assunto. E livro? Livro não tem.
Então aí você traz um livro que é um processo inverso hoje em dia. Não fala, nossa, que livro legal, vou lançar ele no Brasil. Não. Nossa, que assunto forte esse daqui, e ele tem lastro para pelo menos mais uns 2 anos, ele tem, isso vai crescer. É quase o que é chamado dentro do marketing, né? Um cool-hunter, um caçador de tendências. Você tem que pensar aquilo ali antes, porque você compra um livro hoje e você vai lançar em maio de 2027. E aí aquilo tem que funcionar para quando sai, né? Então já aconteceu várias vezes esse tipo de processo, até quando eu entrei no mercado, né? Quando eu entrei na editora Aleph, estava sendo lançada a segunda parte do Matrix, em 2003, 4 anos ali depois, e eu bati na porta ali da editora Aleph e falei, olha, você pega esse livro que você tem aqui, o Neuromancer, do William Gibson, e lança novamente com uma capa minimalista e coloca aqui uma cinta, o clássico cyberpunk que criou o universo Matrix. 6 meses depois, 6 mil exemplares vendidos. É mesmo? Exato. Mas deixa eu entender, você estava trabalhando já na Aleph quando você falou isso? Então, quando eu falei isso, eu estava vendendo meu trabalho de consultor. Então vamos voltar um pouquinho. Eu Então, fui cooptado para trabalhar lá, né? E aí quando foi o meu primeiro projeto lá dentro. então me conta como é que foi isso. Você foi na cara dura? Como é que foi? Me conta. Então, em 2000, eu tive uma mudança de área grande por um processo ligado com a depressão da minha primeira esposa, né? Eu saí de São Paulo, fui morar em Cotia, eu trabalhava na Livraria Cultura, quando ela abriu a primeira loja grande, né, no Shopping Vila Lobos. Aí eu fui contratado para trabalhar no setor de música erudita, né? Fui indicado pelo Júlio Medalha, que era amigo deles, né? Eu tive uma entrevista com ele, inclusive, tive que fazer ali um trabalho de cabra cega, de escutar. Falei, e aí, quem é? Falei, Toscanini, Beethoven. Que legal. Nossa, você sabe que é Toscanini? Eu falei, pela gravação me parece que é Toscanini. Enfim, e aí eu fui trabalhar lá, fiquei pouco tempo, porque eu tive que cuidar dela, né? Acabei ficando fora do mercado, trabalhando com montagem de livraria, consultoria com montagem e desmontagem de bibliotecas, enfim, e vendo muita tendência do que estava acontecendo no Brasil ligado com ficção científica, com novos aportes culturais ligados com a cultura geek, nerd, que eu sentia ali que ela estava para crescer, estava para sair dessa coisa mais de nicho e se tornar uma coisa popular. E aí eu entrei em contato com a editora Aleph, falei que o livro dele estava esgotado há muito tempo e eu tinha um projeto editorial para trazer clássicos da ficção científica e eu iria oferecer um processo de curadoria, de consultoria, se tinha interesse. Eles me chamaram para conversar, né? E antes disso eu já tinha batido em umas 3, 4 editoras, na própria Pensamento, né? Eu ouvi depois do Ricardo Riedel, naquela época você ainda estava verde, por isso que eu não te contratei. Mas eu deixei aqui suas indicações guardadas. Ele me mostrou 6 anos depois que eu estava lá. Caramba, foi engraçado. Que legal. Tive uma breve passagem pela editora Madras, uns 2 meses, enfim. Aí fui para a editora Aleph. E aí o projeto deu certo. O próximo livro que eu trouxe foi o Laranja Mecânica. Aí trouxe Philip K. Dick, Isaac Asimov, esses autores. E aí foi crescendo. Até que houve uma divisora de águas, foi muito importante. Eu trouxe um livro e falei, olha, vamos criar aqui um subselo, sei lá, série Novo Pensamento, alguma coisa do gênero, mesmo que seja editora Aleph, para você não criar um selo novo para a editora. A gente não sabe se vai funcionar. Espiritualidade e Ciência. Primeiro livro, A Física da Alma. A última editora que tinha publicado no Brasil era a editora Pensamento. O agente teve que perguntar se o Pensamento tinha interesse. Olha, não temos interesse, o último livro não vendeu tanto e tal. E aí ficou conosco. Tinha acabado de sair aquele filme pela Play Art aqui no Brasil, Quem Somos Nós, que é importante, né? Que teve o Amit Goswami como um dos entrevistados, que é o autor do livro Física da Alma. Em inglês é The Bleep, alguma coisa What assim? the Bleep Do You Know? Ah, né? What the Que Bleep aqui, Do You Know? para não ficar What the Fuck Do You Know, eles trocaram para Quem Somos Nós, né? E aí foi muito interessante porque o Adriano ele comprou a ideia, comprou o projeto, nós lançamos, entramos em contato com a Play Art, fizemos uma cinta, né? Um dos principais cientistas entrevistados no filme Quem Somos Nós. E aí houve ali uma parceria com a Play Art para divulgar o filme, eles divulgaram o livro, 25 mil exemplares vendidos. Que legal. Aí uma amiga em comum, né, falou, olha, Ricardo, aquele livro, né, e aquele outro do Ken Wilber, que você acabou perdendo aí no leilão, eu sei quem é que está por trás desses projetos aí, um amigo meu,
né? Que ele está na Aleph já faz uns 3 anos. Queria levar ele para te conhecer, enfim, tal. Aí quando eu entrei, ele... Eu te conheço. Eu falei, eu estive aqui uns 3, 4 anos, mas eu acho que eu ainda estava verde, talvez, né? Brinquei com ele. E aí, esse foi o início da nossa parceria, em 2006. Aí eu falo, virei agente duplo. Aí eu fiquei na Aleph na Pensamento de 2006 a 2010. É mesmo? Fiquei. Pode isso? Os dois aceitaram na boa? Aceitaram porque não eram áreas que conflitavam, não tinha né? compatibilidade. Não tinha. Era ficção científica, tinha alguns ligados com essa nova série, mas na Pensamento era o meu métier. Eu estudo sobre espiritualidade, esoterismo, misticismo, ocultismo desde que eu tinha 12 anos de idade, né? Eu sempre tive uma vontade muito grande de entender sobre o oculto, né? Sobre quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual o propósito, né? Qual a grande pergunta, né? O que é tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Né? Então, sempre, já desde garoto, eu busquei. E isso nunca em religiões organizadas, nunca fez muito sentido para mim. E sempre fui atrás disso. E aí, em 2010, aconteceu uma mudança grande na Aleph. Ele não estava quase comprando títulos, né? O Adriano Fromer, né? Um abraço, Adriano. E aí eu saí de lá, porque ele falou, olha, você está aqui para comprar livros, eu não estou comprando, não tem curadoria, então... Não tem falei, tranquilo, sentido. não tem mais muito sentido. Aí eu falei com o Ricardo e falou, então você fica aqui, tempo integral, vamos seguindo em frente, fazendo o trabalho. Nós pensamos juntos numa editora, um selo de ficção, que ele já estava comprando títulos, enfim e tal, e ainda pensando em colocar no Pensamento, falei, puxa, vamos pensar então selo, né? Que seja focado só em ficção, e aí foi a gênese da editora Jangada, que é um selo da gente hoje de ficção, que a gente publica uma média de 6, 7 livros por ano, e aí a parceria continuou. Me tornei então editor de aquisições, depois de ser consultor, parecerista e trabalhar com o Scout, que é o detetive de livros, né? Que lê mercado, indica, olha, esse livro aqui é interessante, vamos lançar. Aí tô lá até hoje. Quantos anos faz? De 2006 para cá são Quase 20. Quase 20 anos. Oh, que legal, Exatamente. hein? Que legal. Qual é esse novo selo que vocês criaram? Jangada. Ah, Jangada. Jangada. E me diga uma coisa, a maior parte do seu trabalho é o que? Ler, ou ver, ou pesquisar, viajar? Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Como é? Me conta como que... Assim, as pessoas falam, nossa, como é o trabalho de um editor de aquisição? Porque este livro e não outros que vocês não compraram, né? É o que eu disse. Tem obras que nós olhamos juntos. Às vezes eu falo, Ricardo, olha esse livro. Ele, excelente. Eu falei, então, excelente, só que ele tem um público híbrido que um cancela o outro, não vale a pena lançar. É excelente, nós gostamos, mas é excelente para a gente comprar de outra editora para a gente ler, e não para lançar aqui. Então não vale a pena. A Dilson, esse livro aqui, eu falei, então, Ricardo, nossa, mas eu achei tão... mas ele tem o seu público, ele é um livro importante, ele é um livro que fala sobre frequência vibracional, é uma coisa que as pessoas buscam no nosso catálogo, tem muita gente falando disso, com o pessoal que é coach, o pessoal que fala de física quântica, enfim, todo mundo está buscando a sua própria frequência, vamos comprar. Realmente existe um livro, né, da Penny Peirce, Frequência Vibracional, vende muito bem. Então, existe processos de demanda de mercado, tudo que acontece no Amazon Prime, tudo que acontece em geopolítica, tudo que acontece na Netflix, tudo que você vê de tendência de livros que vão virar filme, coisas estão acontecendo com as pessoas, será ligado com, por exemplo, a questão toda ligada com a parte neurodivergente, o autismo, o TDAH, coisas ligadas com a própria ficção científica, Avatar, está saindo um filme novo, puxa, será que tem livro? Né? Vamos lançar. Então, é uma leitura geral de tendências para você ver público aqui no Brasil, né? Pensar um livro para aquilo, e além do nosso catálogo, que sempre tem a demanda, né? De obras de... lançar mais livros de tarô, mais livros de astrologia, mais livros sobre psicologia junguiana, que já são coisas que a gente tem no catálogo e que as pessoas buscam novidades e novas publicações. Então, assim, é um corpo de pesquisa muito grande, né, para você escolher aqueles 70, 80 títulos que vão ser publicados nos próximos 2 anos. É isso? É mais ou menos esse Mais ou menos número? é o trabalho que 70, a gente 80. faz de
com o setor de aquisições. Agora, a maior parte do seu trabalho, você fica do computador? Ah, sim. Grande parte. Pesquisa o tempo Pesquisando todo. o tempo inteiro. E é assim, é da primeira ponta, né? Que é da escolha do título para passar para o Ricardo, né? Que é o publisher, né? Ele que decide ali o que vai ser publicado ou não. Ele é o nosso CEO e o diretor-presidente da empresa, né? E ao mesmo tempo chegar com material para o marketing, com criação de título, subtítulo, texto de capa, quarta capa, junto com o corpo editorial, né? Com a gerente de projetos, né, a Roseli Ferrasco, em Diara Caiu, que é a nossa produtora, gerente de produção editorial, com todos os freelancers que trabalham com a gente. Então, assim, tem toda uma equipe, né, mas assim, da aquisição a passar até metadados, informações, né, para o marketing. Hoje em dia, um editor ele tem que estar antenado com tudo isso do mercado, porque não adianta adquirir o título e pronto, está adquirido, agora o marketing e o comercial que lute. Não, a gente tem que pensar e vender isso dentro da empresa. Por que você comprou esse livro? Por que o editorial adquiriu esse livro e qual o público-alvo desse livro? Para quem a gente vai vender esse livro? Tudo isso você já tem que trazer em um projeto pronto. Então, ou seja, eu continuo trabalhando com vendas. Posso perguntar Eu compro, mas eu continuo, na realidade, trabalhando com vendas. Né? Posso perguntar algum caso específico? Porque você está falando, né? Você contou. Sim. E algum caso específico, porque você contou alguns casos da Aleph. 2 casos lá. Algum caso da Pensamento, mais de um, enfim. De variado, o que você quiser. De aquisições, assim, tem várias coisas que aconteceram. Por exemplo, na criação da Jangada. Né? Puxa. Tava naquela moda toda de Crepúsculo e sagas, né? Como da Alison Noel e Psycast. Uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, exatamente. Um mais, isso daí foi em 2011, na realidade, 2012. E aí você fica pensando, puxa, eu tenho que lançar uma coisa autoral. Cassandra Clare já tinha sido vendida no Brasil. Prospectei para a Aleph, mas já era tarde, estava na Record. E aí, de repente, eu encontrei, dentro do que a gente recebe o tempo todo, né? De material de fora, de coagentes, agências literárias, editoras que nos mandam materiais todos os dias, é uma média de 20, 30 e-mails que a gente recebe todos os dias, de novidades que a gente tem que filtrar para projetos novos. Posso fazer um parênteses? Pode. Não vai perder o fio da meada? Não, de forma nenhuma. Esses e-mails que você recebe, eles mandam o quê? Eles já mandam o título, já mandam a sinopse do livro, já mandam o que eles mandam? Tudo, exatamente. Assim, às vezes vem o Book Proposal, né? Que é aquele documento que tem a síntese de todo o projeto. Vem, às vezes, aquela carta que é o Foreign Letter, que é aquela carta dizendo por que o livro é bom, quantos países já foi publicado, quem é aquele autor, ou às vezes se é um projeto que, olha, isso aqui não foi publicado ainda, vai ser publicado daqui 3 anos e já vendeu para 8 territórios. Você tem interesse de lançar no Brasil? Você quer ser o editor desse livro no Brasil? E aí... Mais um parênteses. Quem manda isso é o agente? São agentes e editores lá de fora. Agentes, né? Nós, majoritariamente, trabalhamos com 95% de tradução. Então, somos uma editora que a gente trabalha também com autor nacional, mas a maior parte são traduções. 90% com livros escritos lá de fora. Exatamente, lá de fora. Principalmente em inglês, francês, alemão, enfim, Espanha também. E aí eu topei com uma autora chamada Cici Hunter, né? E uma série que era uma trilogia, então assim, falou, olha, vai abrir o selo, é importante que já chegando, é uma aposta, mas vendeu já para vários países, acho que é importante a gente lançar isso aqui. Série Acampamento Shadow Falls, que era uma história de uma garota que ela tá passando por divórcio dos pais, briga com o namorado, festinha com a galera, baixa a polícia, mãe tem que aparecer para tirar ela dali, enfim, tal. Vou te mandar para o acampamento Shadow Falls, não aguento mais. Só que a mãe não sabe que aquele acampamento é de pessoas sobrenaturais. Tem vampiro, lobisomem, bruxa, tal, não sei o quê, e ela não sabe quem ela é, porque ela tem poderes híbridos de todo mundo, tal. Era para ser 3 livros, virou uma série de 5 livros, virou spin-off Acampamento Shadow Falls à meia-noite, e do geral de tudo isso nós vendemos 100 mil exemplares. Caramba, que legal! O título inaugural da editora Jangada. Né? Mas conta como é que foi esse, como chegou?
chegou dessa forma, através de e-mails. Chegou e-mail, né? aí você... Eu olhando, buscando, né, alguma coisa nessa linha, né, de ficção fantástica, de urban fantasy, né, que é o subgênero ali, que é fantasia urbana. Falei, nossa, eu achei, apostei, passei para o Ricardo e falou, pô, vamos comprar. E aí nós fomos para cima e um trabalho que é uma autora que ela vendeu muito aqui na América Latina, vendeu bem lá fora também, mas aí o grande carro-chefe dela, que acabou sendo importante aqui para a gente, ele está em catálogo até hoje, vende muito bem, é o livro Eu e Esse Meu Coração, que é um livro dela que é um thriller de suspense, com um pouco de sobrenatural, adolescente, né? E que na pandemia ele acabou viralizando no TikTok, e a gente já vendeu mais de 300 mil exemplares. É mesmo? 300 mil exemplares. E viralizando no TikTok, como as pessoas liam trechos? Então, aconteceu que assim, a gente tinha lançado esse livro há 2 anos, né? Alguém, de repente, divulgou num canal, a gente não conseguiu encontrar a gênese de quem foi que fez a primeira divulgação. E, de repente, começaram a pedir. A nossa diretora de marketing e do comercial, Carolina Riedel, fez um trabalho fantástico dentro de um processo de ver pontos de venda, alinhar com gráfica, lotes e lotes para abastecer mercado e falar que estava realmente tendo muito pedido, né? Já por essas redes sociais, enfim, pelo Instagram, mas pelo TikTok principalmente. E aí o livro foi indo e viralizou. E, assim, lá fora falaram... O que aconteceu com esse livro no Brasil? Aqui nos Estados Unidos não vendeu também. Que legal. Eles não entendem como esse livro vendeu tanto aqui. E foi algo orgânico que a gente chegou numa lista de mais vendidos ali, sem um absurdo de investimento de marketing. A gente fez o trabalho como fez com o Shadow Falls. Então foi acho que assim, 2 cases bastante importantes da área de ficção. Não da área de não ficção, que é a nossa parte mais forte, né? Mas em 2004 aconteceu uma coisa importante também. Saiu um livro aqui no Brasil, o livro completo de bruxaria de Raymond Buckland, por uma outra editora. Eu já conheci o livro né, de antes. Não trabalhava ainda na Pensamento. E em 2014, mais ou menos, começou a voltar muito essa questão da bruxaria, mas como um arquétipo agora de força, poder e subversão dentro do movimento feminista, né, da bruxa, né? E aí eu falei, Ricardo, esse livro aqui, ele já teve edição brasileira, mas acho que a gente tem que comprar os direitos. A editora que lançou não tem os direitos mais. A gente precisa investigar isso lá fora. Não, mas a gente sempre lança inéditos, vamos lançar outras coisas. Eu falei, olha, é importante, vai atrás, vamos. E ele já tinha ali outros cases que eu já tinha trazido, lógico. Durante esse período todo, teve livros que nós acreditamos muito. Entramos em leilão, compramos, o livro não aconteceu. Acontece isso. Tem casos que, sei lá, editoras como Intrínseca comprou um livro, pagou $100 mil de adiantamento de direitos autorais e o livro foi um fracasso aqui lá fora. E tinha uma baita promessa com o livro. Outros que você compra, como Dan Brown, né, o Código da Vinci. Não quero. A assistente compra. Mas a gente não tem selo aqui para lançar isso. Então vamos fundar um selo. Funda a Editora Arqueiro. Vende 1 milhão de exemplares. Que coisa, né? Mas isso é aquela... São aqueles lampejos que a gente não sabe o que acontece. Não se fabrica best-seller. Você pode ter uma forma de trabalhar um livro que está sendo muito pedido, como foi esse trabalho, né, que a Carolina Riedel fez na editora, de perceber o timing, tá o livro impresso, tá o ponto de venda, fazer um trabalho novamente de divulgação, e aí uma coisa continuar alimentando outra até que o livro ele pega de novo. Isso é importante fazer. Mas com esse livro, né, do Buckland, aí nós vimos realmente, fizemos uma nova tradução, falou, só que tem que lançar... Pera, volta um pouquinho atrás. Aí você convenceu, você falou com ele? Ele falou, tá bom, vamos. Aí compramos o livro. Não por um absurdo. Não, um preço legal, tranquilo, era um livro antigo. Falou, olha, é o seguinte, agora tem que lançar como um grimório antigo, capa dura, marrom, com aquela coisa assim, com um pentáculo na capa, aquela coisa, um pentagrama, né? Não um pentáculo, um pentagrama. E colocar lá, edição definitiva histórica do grande curso de bruxaria, né? O livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Uma coisa assim com o nome forte do cara, né? História, magia, teoria, prática. Acho que já vendeu mais de 30
1.000 exemplares, não sei. Mas Um livro desse. exigiu um pouco de investimento a mais, né? Não, na isso- capa tal. para isso, para você lançar uma edição, porque o outro era uma brochura. Sim, normal. Capinha azul. Então, quando tranquilo. você já deu essa nova ideia, como que o pessoal reagiu? Ah, e fica assim, puxa, mas vai ficar muito caro, será que então. vale a pena? Eu falei, não, vamos. Porque assim, a pessoa ela compra um objeto de desejo que tem que parecer que verdade, isso aqui é um legal. livro de bruxa de séculos atrás, aquela coisa legal. toda. Tem toda uma questão tátil, né? Ligado com esse tipo de livro. Tanto que a maior parte dos nossos livros hoje, ligado com o neopaganismo, né, wicano, eles são todos capa dura, com essa pegada vintage, enfim, né? E foi um livro de bastante sucesso também. Que legal, que demais, né? É. Você acabou tendo esse refinamento, né? Esse olhar, não sei se natural ou enfim. É conforme o público, né? Assim, a ideia não parte, é que eu sempre digo assim, as ideias, elas precisam ter uma organicidade que você olhe para o projeto, leia aquele projeto pensando que público que você quer atingir e as ideias vão surgindo. Não adianta você falar, vamos lançar esse livro aqui em capa dura agora porque vai vender mais. Né? Tem editoras que só lançam em capa dura, mas virou colecionismo dos títulos da editora, não do livro em si. É verdade. São não leitores que compram, às vezes, para ter o livro na estante, porque aquilo ali é cult, bonito, é bonito. É. Né? Enfim. O Adilson, me conta momentos desafiadores seus e na editora, na Pensamento. Aí que tá. Não sei o quão amplo poderia ser essa pergunta, mas assim, um momento desafiador, por exemplo, da minha vida, quando eu perdi meu pai. Né? Eu estava morando em São Bernardo, num local mais periférico, numa situação bastante difícil, né, de violência urbana, e eu tomei uma decisão com a minha mãe, né? Falei, olha, a gente precisa sair daqui e tá delicado porque ou nós saímos ou eu saio. E se eu saio, você não vai me ver mais. Né? Porque eu já trabalho, eu tenho a minha própria renda, mesmo que pequena, e eu vou embora. E aí ela se convenceu, nós saímos, e foi o que nos salvou ali, tal, porque zona de guerra mesmo, assim, sabe? De jusceiro, traficante, coisa feia. Caramba, Né? que Então loucura. foi bem complicado. Então, um momento de relevância importante de eu ter superado algo, ter mantido ali firme com o trabalho e de ter me tornado quase um chefe de família ali, porque o meu pai foi embora. Jovenzinho ainda. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Né? E acho que um momento desafiador, né, na editora, que acho que para todos nós, né, que trabalhamos com comunicação, arte, cultura, enfim, foi realmente a questão da pandemia, mas aí houve um revés, né? Ou seja, os primeiros 4 meses, assim, vendas caindo. Ninguém vendas, às vezes, de saía. 25%, 30%, 40%, às vezes, sei lá, não sei os números exatos, enfim, mas eu sei que caiu um tanto. Só que aí o que acontece? Ninguém mais sai, ninguém gasta dinheiro com restaurante, com viagem, com cinema. As pessoas começaram a com bar. perceber, eu posso comprar o livro pela internet, ele Posso entrega comprar o livro aqui. pela internet, de repente nós começamos a crescer assim absurdamente no segundo semestre de 2020 e todos trabalhando em casa durante aquele período grande e se tornou uma meta mesmo, assim, de superar o que a gente estava fazendo ali em termos de trabalho, ter foco, né? Então, às vezes, assim, é o que eu já falei pro Ricardo algumas vezes. O home office acaba te exigindo muito mais quando você tem um comprometimento. Claro. E aí você, às vezes, assim, começava 8h30, que você tinha, às vezes, uma reunião com alguém que tinha que ser naquele horário. Nosso horário começa às 9h, 9h15, 9h20. De repente, era 8h40 da noite, eu conversando com a professora Lucilena Galvão, né? E criando o livro dela ali sobre o Caibalion, conversando com ela, né, do projeto, para a gente escrever um livro para ela, né, tem um livro sobre o Caibalion, sobre uma síntese dos vídeos, né, que ela já tinha feito no YouTube, que tinha uma quantidade de visualizações muito grande, e ela ainda com aquela humildade dela, né, falou, puxa, Dilson, mas o Caibalion é a explicação do corpus hermético, da filosofia hermética, e eu vou escrever então uma explicação do Caibalion, a explicação da explicação. Não seria isso, né, uma tentativa, sei lá, de enganar o público? Eu falei, não, pelo contrário, porque o seu livro vai ser a prática da filosofia hermética para os dias de hoje, para entender o Caibalion.
que é o nome do livro, né? A prática, né, da filosofia hermética para os dias de hoje. Ela falou, nossa, gostei e tal. E aí nós fizemos esse projeto todo durante a pandemia, né? Então foi um momento ali de você ter um desafio muito grande de trabalhar todo mundo isolado, cada um na sua casa, tendo que às vezes você receber motoboy com máscara em casa para aprovar material que você tem que olhar fisicamente mesmo, junto com a nossa gerente de produção editorial, a Indiara Caiô. E conseguimos realmente chegar num nível de trabalho muito grande, de coesão, e que recebemos assim bastante elogios, né, da direção e de seguir em frente com tudo isso. Então, acho que foi assim 2 momentos que você tem que transformar algo que está acontecendo, que pode ser catastrófico, numa coisa que é chamado, né, dentro do trabalho do Tolkien, né, do criador do Senhor dos Anéis, de eucatástrofe, ou seja, aquela catástrofe que leva para a beleza, o eu do belo, né, do grego, que te traz uma solução para você transcender aquilo e transformar chumbo em ouro mesmo. Fantástico, fantástico. Adilson, bom, você viu, o nosso podcast chama Tudo é Possível Podcast. Tudo é possível. Eu acredito Tudo nisso. é possível. A gente acredita. Você teve momentos na sua vida mais novo? Hoje eu sei que você também tamo junto aí no Tudo é Possível. Mas antes, você sempre teve esse pensamento ou ele veio se criando e se fortalecendo ao longo do tempo? Eu acredito que nós somos sementes, né? Nós somos sementes sempre num processo de vir a ser. Não acredito que nós estejamos prontos em momento nenhum da vida ou que nós viemos prontos. Então, ou seja, eu creio que essa semente sempre esteve aqui. E nos momentos de maior dificuldade, vem ali realmente aquele processo de transcendência, né? Que tem até aquela frase que eu não sei o quanto ela está ali sem nenhum approach do que já aconteceu na internet, de irem mudando, mas o que o Einstein disse, ou seja, você pensa 1000 vezes num problema, tenta 1000 soluções, né? E você descansa, para e num átimo de segundo te é revelado alguma coisa ali que você tenta e a coisa funciona. Então, principalmente, acho que a mensagem é essa: não desista, né? Porque a partir daquele processo que você está vivendo, então eu acho que desde lá de trás, né, respondendo a sua pergunta, o que eu posso dizer é, eu acho que essa semente sempre esteve aqui, de alguma maneira, e nos momentos de maior dificuldade, as coisas foram acontecendo. Então, não sempre esteve comigo de uma maneira consciente, mas na mudança e na necessidade você entra numa questão de transcendência de si mesmo por uma obrigatoriedade que a vida coloca na sua frente. Fantástico, fantástico. Me diga uma coisa, a gente tem aqui um momento de livros. Ah, sim. Então vamos ficar nesse momento aqui. Primeiro, que livro te marcou profundamente que você faz questão de passar para as pessoas? Olha, com tudo que eu já li, né, principalmente de clássicos, eu gosto do que eu trabalho com a fórmula do best-seller, com a literatura da ficção comercial, né, com a ficção literária em parte, né, que a gente também já publicou algumas obras, enfim. Mas eu adoro os clássicos gregos, eu adoro os clássicos do século XIX, eu adoro essa de Queiroz, né, Dante, enfim. Dostoiévski. Tucídides, a Guerra do Peloponeso, enfim, né, Políbio, minha área é história, né, enfim. Você cursou história, né? Na PUC. Ah, você pulou isso. Você falou da sua infância, pulou isso. Acabei não falando, você não perguntou, enfim, a coisa foi você fez curso de História, faculdade de História na PUC? Fiz História na PUC. Então, assim, a minha área sempre foi voltada para essa questão não da historiografia, do estudo dos livros sobre a história, mas sobre questões de história envolvendo política, envolvendo sociedades secretas, o misticismo, enfim, e como isso influencia a política. Maçonaria, rosacrucianismo. Na França aconteceu muito isso dentro do período iluminista, né? Então, assim, com tudo isso que eu já li, desde lá de trás, né, que eu li Ruth Rocha quando era garoto, li Pedro Bandeira, li tudo isso, mas fiquei muito curioso com um livro chamado Elogio da Loucura. Eu tinha 10 anos, eu falei, mas a loucura é uma coisa ruim, pelo que eu sei. Né, eu tive casos, né, de pessoas assim com problemas
sérios, né, na família. Tia que faleceu em sanatório, enfim, tal. E eu falava, como assim elogio da loucura? Eu li o livro do Erasmo de Roterdão, tinha 10 anos. Mas um livro que me marcou, curiosamente... Desculpa, mas só falar engraçado, né? Com 10 anos você absorveu... Eu acho que eu fiquei mais assim no lúdico do engraçado, Entendi. na crítica do que é loucura, né? Que o Erasmo de Roterdã fala dos cônegos da igreja, dos políticos, enfim, aquela crítica social mordaz que ele tem nessa obra e, lógico, o processo filosófico todo por trás ali do livro. Lógico, eu não peguei, mas eu fui lendo o livro porque eu estava achando engraçado o que ele chamava de loucura. Falar, agora estou entendendo o que é o elogio da loucura nesse sentido. Porque também ele traz a loucura como se fosse personificação, um objeto. Né? É um processo de personificação mostrando que o que é chamado de loucura às vezes não é tão louco Sim, assim. sim. E o mundo comum, o jeito que as pessoas vivem, é uma coisa de gente louca. Né? Então, mas com todos esses títulos que eu estou te dizendo, curiosamente, não foi nenhum clássico da literatura de algum filósofo, ou Lao Tse, ou Buda, ou Platão, que me tocou. Mas foi um livro chamado Mistlitlã, Um Mundo que Desperta, do José Hipólito Trigueirinho Neto, mais conhecido como Trigueirinho, um filósofo espiritualista brasileiro. Caramba! Quando, como e por quê? Como, quando e por quê? 1998, 99... eu tive um sonho, nunca tinha me acontecido uma coisa dessa, eu sonhei que o planeta Terra estava acabando. Né? E aí eu acordei assim, prantos, a minha esposa me abraçou assim, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu falei para ela que eu estava sentindo falta de autoconhecimento, de busca, de olhar, né, de uma maneira maior para mim mesmo, para questionar situações não externamente, né, de uma maneira como eu sempre fui questionador, enfim, mas para uma coisa mais interna. E aí eu estava numa livraria, comprei alguns livros, né, um livro deles um deles era O Homem na Sua Plenitude, do Sam Ken, que é da editora Pensamento. Li um outro chamado Rei Guerreiro, Mago e Amante, os 4 arquétipos masculino, sagrado, enfim. Achei interessante. Esse também é da Pensamento? Esse não, esse era de uma outra editora, né? Então abafa. Enfim. Nem fala que você comprou. Aí, o que acontece? Só para dar uma... Aí o que aconteceu? Eu falei para ela que eu não tinha tido muita identificação. Falei, o que você sempre teve identificação? O que você gostaria de saber mais? Eu falei, pode parecer esquisito, mas eu sempre me questionei muito sobre a questão toda do que é a vida extraterrestre. A vendedora, você conversando com a vendedora? Não, eu conversando com a minha esposa. Com a sua esposa. Aí ela falou, então busca isso, vai atrás. Aí eu perguntei para a vendedora depois na loja, fui de novo, né, na livraria. Era uma livraria que trabalhava só com espiritualidade, mente, corpo, espírito, religiões. Aí ela falou assim, você conhece os livros do Trigueirinho? Eu falei, não. Falou, não conhece, você tem que conhecer e tal. E quando eu li o livro, muita coisa que eu tinha conhecimento já de alguma coisa prévia, que eu não sabia de onde era a fonte, eu encontrei naquele livro. Achei muito estranho. Né? E aí eu li o livro muito rápido, mexeu muito comigo, fui buscar a bibliografia que ele citava ali, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Helena Blavatsky, Paul Brunton, Jiddu Krishnamurti, e aí esses autores aí entrou assim, algo que é o que eu falo, como se um quebra-cabeça interno, que faltasse uma peça, tivesse completado. E aí assim foi um divisor de águas para mim. Que legal, né? Que legal o cara trazer isso, né? Quer dizer, o mundo que desperta do Trigueirinho. O mundo que desperta do Trigueirinho. Que despertou um mundo em mim. Que legal, né? Que demais. O livro isso, acho que é da década de 80, 88, 89, você comprou publicado na década pela de Pensamento. 90. Publicado pela Pensamento. E até hoje? Não, hoje a obra dele está de posse da editora Irdim, que é a editora ligada à Fraternidade Humanitária Internacional, né, que é um grupo grande ligado à obra dele. E houve uma reversão de direitos autorais para eles próprios trabalharem os livros. Mas dos 82, 83 livros, acho que foram publicados pelo Trigueirinho em vida e algumas obras póstumas, creio que 76 foram publicados pela editora Pensamento. Pô, que demais. Ele era amigo pessoal do Djaulas Riedel,
né, que é o pai do O pai Ricardo, do Ricardo. né, e que faleceu em 97, que foi diretor do Grupo Editorial Pensamento por 48 anos, Que acho. legal, que bacana. Que bacana. Enfim. E que outro livro você recomendaria para as pessoas que querem ter sucesso, almejam o sucesso? E o sucesso aqui, a gente tem que entender o sucesso, a palavra sucesso, no seu sentido amplo, né? Porque as pessoas falam, eu não leio autoajuda, não sei o que, sucesso é muito subjetivo. Claro que é exatamente subjetivo. Então, para as pessoas que querem, né, encontrar coisas para o seu crescimento pessoal. Olha, eu poderia indicar vários títulos de livros, enfim, né? Mas um livro que eu acredito que ele seja básico. Ele tem um título muito simples, muita gente olha e fala, isso aí é fórmula, tudo tal, mas o próprio autor fala, eu não estou fazendo literatura, isso não é para ser algo como Dostoiévski, alguma coisa do gênero, eu trago ensinamentos práticos para você realmente colocar em prática, e você fazendo essa prática, você vai perceber mudanças na sua forma de pensar. Quando eu cheguei aqui, eu vi aí na sua porta a questão ligada com o pensamento positivo. Para você entrar aqui com pensamentos positivos, é o poder do pensamento positivo do Norman Vincent Peale, um pastor protestante norte-americano, que ele, nos discursos dele, ele falava muito, né, de evangelismo, citava trechos da Bíblia, mas ele falava que a mente, o pensamento, a sua forma de você realmente acreditar nas coisas, isso é o motor principal para que as coisas deem certo na sua vida. Né? Então, eu acredito que é um livro que ele está em catálogo até hoje, foi publicado em 56. Da Pensamento? Da Pensamento, da Cultrix, né? O nosso selo que tem obras de autoajuda mais voltadas para questões práticas, não para as questões de espiritualidade. Já vendeu mais de, acho que 800 mil exemplares, 1 milhão de exemplares. Que legal. E nós lançamos agora uma versão nova dele, né, com comentários de um autor que ele é do Islã e que ele encontrou no livro uma coisa assim fantástica, correlações bíblicas com correlações que tem no Islã, e ele fez comentários ao comentário do Norman Vincent. Então nós lançamos uma edição revista ampliada e comentada do livro. Demais. Então busquem esse livro, O Poder do Pensamento Positivo, Norman Vincent Peale, porque é uma obra assim séria, não é receita de bolo, como muita gente diz às vezes, né, de livros de autoajuda. E uma vez o que eu disse num curso, que um diagramador falou, livro de autoajuda eu não diagramo. Ué? Ou seja, porque ele achava que era subliteratura. Que loucura. Eu escutei, inclusive, né, de uma das professoras, eu também não publico autoajuda, eu falei assim, olha, qual o maior best-seller da sua empresa? Né, da sua editora pequena que você tem. É um livro para você superar a depressão sem terapia e sem remédios. Falei, então, o maior best-seller da sua editora é um livro de autoajuda. Exatamente. Né? Então, eu falo assim, nós temos que tomar cuidado quando a gente demoniza e estigmatiza determinados gêneros literários, porque má literatura tem todos os gêneros. Um dos livros mais chatos de se ler da história da filosofia, não porque ele é difícil, mas porque ele não é bem escrito. O autor, ele não era um escritor como Montaigne, como Pascal, como Kierkegaard, né? É Crítica da Razão Pura do Kant. Aquele livro é um saco, porque ele não escreve bem. Né? Então, bem claro, falo, má literatura tem todos os gêneros. E boa literatura de autoajuda, que realmente tem conhecimento verdadeiro, O Poder do Pensamento Positivo, eu indico. Maravilha! Então, olha, a dica do entrevistado de hoje, que é o Adilson Ramachandra, é O Poder do Pensamento Positivo, do Norman Vincent Peale. É isso mesmo? Eu adoro, eu faço psicologia positiva, estou fazendo pós-graduação em psicologia positiva e adoro esses autores como Napoleon Hill, James Allen, enfim. É a origem ali do movimento Novo Pensamento, né? Pois é, Joseph que surgiu Murphy. lá atrás, enfim, bem antes até do Joseph Murphy, né? com autores como o próprio James Allen e o autor do Kybalion, né? Que é o William Walter Atkinson, que escreveu um livro, 3 iniciados ali, mas ele, na realidade, estava por trás de todo esse trabalho com a Yogi Publications, ali no começo do século XX nos Estados Unidos. Né?
Demais, né? E é legal como você manja e dá pra perceber que você é apaixonado, né, pelo que você faz. Eu gosto realmente do que eu faço mesmo. Assim, muita gente às vezes comenta em feiras literárias, me encontram. Ah, você que é o Adilson da Pensamento, né? Publica astrologia. Adilson da Pensamento. Você publica astrologia, o Ramachandra, né? Astrologia, autoajuda. Eu falo, eu publico astrologia, autoajuda. Livros que você não acha importantes, mas que em momentos de crise é o que realmente domina e vende muito bem ali no mercado. Você pode achar que não é uma literatura válida para você, mas é algo do qual você pode procurar nas listas o que mais vende. Ficção comercial para jovens adultos e autoajuda. Demais. E livros de desenvolvimento profissional, que são os livros de soft business, que nada mais são do que livros de autoajuda. Demais. Adilson, o que você acha que você tem de melhor? Qual é a sua melhor qualidade? Você, e já vamos pegar a Pensamento também, né? Já... Olha, eu acho que pode ser uma coisa que às vezes não é muito legal para muitas pessoas, pode te colocar às vezes até em confusão, enfim, então você fica muito criterioso ali com algumas questões e vai indo fundo. Eu acho que é a curiosidade. A curiosidade. Eu acho que sem o porquê, onde, o que eu não teria chegado na metade do caminho que eu cheguei. Que legal. E eu acho que a da editora Pensamento, acho que a maior qualidade é o que nós usamos no nosso marketing, né? Mais que livros, inspiração. Que demais. E editora Pensamento é um lema um pouco mais antigo, mas que às vezes a gente usa ainda também. Livros para o mundo em transformação. Ou seja, mais que livros, nós não publicamos livros, nós publicamos obras para inspirar as pessoas Demais. a pensar, a se transcender naquilo que elas mesmas são. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Tamo junto, porque o nosso podcast também é isso. O nosso objetivo aqui é inspirar o maior número de pessoas possível. Muito bom. E eu queria saber, se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Vocês mudariam? Vocês... Fica à vontade para A responder. editora ou eu? Esse vocês, fica à vontade. Pela Você editora que... eu não posso falar. Eu Essa é uma imaginei. pergunta muito pessoal. É muito eu complicado. teria que deixar Fala, Ricardo, vem aqui e responde no meu lugar. Então, Ricardo, você responde vem pela aqui editora. a próxima vez. Ricardo, vem cá e a gente bate um novo papo. Se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, eu diria para a gente parar de usar o orçamento de trilhões de dólares para compra, fabricação e distribuição de armas. A gente não chega a lugar nenhum se armando contra todas as pessoas do planeta que são da mesma espécie, né? Não existe raça humana, existe espécie humana. Só em 2019, os gastos que aparecem no World Watch Institute e em outras fontes revelaram um gasto de 1 trilhão e 260 bilhões de dólares em armas. 560 bilhões, se não me engano, gasto só pelos Estados Unidos. Então, assim, ter uma grande reunião para se pensar, para a gente não ter medo de ameaças de qualquer coisa e desmontar esse aparato bélico horroroso e usar isso para perdoar as dívidas do terceiro mundo, educação, segurança, saúde e colocar o planeta realmente nos eixos para a gente transformar. Pode parecer uma coisa de um sonhador, mas eu não sou o único, como disse o John Lennon em Imagine, né? E trazer um mundo onde seja um mundo para todas as pessoas. Demais, demais, bonito demais. Adilson, tudo sendo possível, que poder você gostaria de ter? Que poder que eu gostaria de ter? Tudo sendo possível. Impossível a gente não sair do lado nerd, geek e pensar em X-Men, em mutantes e coisas do gênero, né? Já pensei várias vezes, falar, nossa, você vai ler a mente de alguém. Você pode ficar maluco. Se não são os implantes ali na cabeça da Jean Grey que o Xavier coloca, ela enlouquece, enfim. Né? Ou ele próprio, que ele já é muito evoluído. Tantas coisas. Eu acho que seria talvez a capacidade, por mais doloroso que fosse, de ouvir a verdade das pessoas, mesmo que elas não digam, para você saber exatamente onde você vai, onde você pisa e como você pode lidar verdadeiramente com as pessoas, porque a gente, infelizmente, nesse mundo que a gente usa
tanto, né, cada vez mais, do mundo digital ou da vida de uma forma geral, que as pessoas estão com tanto medo de mostrar como elas realmente são. É muita máscara, é uma forma, inclusive, que as pessoas pegaram e estão utilizando cada vez mais para se proteger, às vezes até, e de não perceber o outro em essência. Então, acho que seria, puxa, se eu pudesse escolher, seria perceber o outro em essência mesmo. Fantástico, fantástico. Adilson, você vê que a gente está caminhando para o final, que na verdade a gente podia falar de... Nem falamos de filme, de cinema, porque somos dois cinéfilos, mas senão a gente fica aqui até meia-noite. Não, só Fritz Lang que eu citei no começo ali, que sei lá. Exatamente. Deixa eu te perguntar, planos e sonhos para o futuro. Adilson e, se for possível, pensamento e o grupo. Então, pelo grupo eu não consigo responder. Tá, Né? Assim, os então planos para o futuro gente... é sempre a gente se manter na linha de frente, crescer, tá sempre aberto no mercado para as novas tendências que caibam dentro do nosso projeto editorial. Acho que é isso que eu poderia falar. Não creio que ninguém discordaria, né, dentro do grupo com essa minha fala. E planos para mim para o futuro é realmente continuar. Acho que sem grandes planos, mas de uma maneira grandiosa, que é ter o dia a dia como uma conquista diária de si mesmo, do outro, e de continuar sendo útil. Acho que para você mesmo, para quem você está ali do lado, para quem você convive, e você, se possível, no meio do caminho, não magoar ninguém, não se tornar nocivo para ninguém, porque, como disse, né, Paulo de Tarso, a gente não faz o bem que quer, mas faz o mal que não quer. É verdade. Demais. Muito bonito, muito bonito. Adilson, a gente está, como eu falei, caminhando para o final. Antes de a gente terminar, antes de a gente passar para a fase... Não, as balinhas, calma. As balinhas é nas lembrancinhas, nas trocas de lembrança. Uhum. Mas aqui tem duas portinhas que tem uns papeizinhos. Esses papeizinhos têm umas frases. Eu quero que você escolha uma das portinhas, pegue uma frase, leia a frase. Então vamos brincar aqui, ó. Vamos brincar, vamos rodar. Roda. Pronto. Tem várias musiquinhas que a gente pode cantar aí. Pronto. Vamos, pegou uma, vamos ver o que vai sair aí. Eu quero que você leia alto. Pega a frase aí, tá pegando. Vamos ler alto, vamos ver o que é, o que saiu para você. Tem várias frases aí, tem umas 10 frases. Pode mostrar? Isso é uma bem curta. Agradecer. Então, olha, a sua câmera é essa. Você fica à vontade de agradecer a quem você quiser. Agradecer primeiramente pelo seu espaço, agradecer pelo seu público, que deve ter uma fidelidade muito grande com o seu trabalho, agradecer pela vida, agradecer por ter chegado até aqui, depois de tantos percalços, de tantas coisas que eu já vivi, de tantas vitórias, de tantos sucessos, de tantos desafios. Agradecer a Bárbara Cabral Parente, minha noiva, agradecer ao Ricardo Riedel por cada oportunidade, de cada transcendência que nós tivemos até hoje, durante esses quase 20 anos de convivência, e, se pudermos, cada vez mais anos para frente. A Carolina Riedel Dioméri, a filha dele, que também a gente tem uma convivência já de muito tempo, já aprendi muito com ela também. A Laila Brumer, minha ex-esposa falecida, que fez eu me tornar muito o que eu sou hoje. E acho que agradecer pela vida, pelos meus pais, por tudo que eles puderam me dar e por tudo que eles não puderam me dar e que fizeram com que eu pudesse buscar, né, eu próprio, dentro de uma transcendência, e poder chegar onde eu tenho chegado todos os dias. Acho que, em síntese, seria isso. Demais. Adilson, eu que sou entrevistador, eu já recebi aqui já entrevistei mais de 2, 3 centenas de pessoas, mas eu quero aproveitar como se eu tivesse tirado esse papelzinho e te agradecer. Eu sei que você ficou emocionado aqui nessa. Obrigado pela sua presença aqui. Não é fácil a gente realmente abrir mesmo, porque a lista é tão grande, né, de tudo que você já passou, que fica difícil, delicado, às vezes, você escolher algumas coisas. Muitos acabam, às vezes, ficando de fora. Por exemplo, o Adriano Florme Piazzi, ele me deu uma oportunidade muito grande de entrar na Aleph sem conhecimento de mercado, sem um inglês totalmente fluente, né? Que hoje sim eu tenho uma fluência no inglês e em outros idiomas que eu fui pesquisando ao longo de 20 anos de trabalho.
E acho que é realmente assim as oportunidades que a vida coloca nos nossos caminhos e as pessoas que são colocadas nos nossos caminhos. Muitas delas para abrir portas, outras às vezes para fechar, para você conseguir justamente por outros caminhos fazer outros processos e continuar seguindo em frente. Que demais, demais. Bom, agora vamos trocar aqui. Ainda não acabamos. Então agora você vai pegar aqui, vai receber os nossos brindes. Bom, primeiro vai receber aqui o nosso café, o 365 Coffee, que é o café especial. 365 Coffee, seu café de todos os dias. É um café super, hiper especial. Tem um aroma, um perfume maravilhoso. E aqui você vai ver que eles estão inovando também. São nossos apoiadores. E olha, vem um drip, um saquinho assim, você abre, põe como se fosse um saquinho de chá, só que é café, põe água quente e tá pronto. Então você vai ganhar esse café aqui, que é maravilhoso. Muito obrigado. Vai ganhar. Eu não tomo, mas a Bárbara vai aproveitar então, e muito. ótimo, olha isso. Vai ganhar. Tem adesivos aqui, você fica com quanto você quiser. Tem bottom do nosso podcast também. E tem as balinhas que você tinha falado 3, ali. né? Hã? 3. Quantos você quiser. Balinhas, 3 também? Que é uma de cada cor ou tanto faz? Pode ser. Vamos pegar então. E aí eu sei que você trouxe também umas coisas pra gente. Sim. Então eu tô curiosíssimo aí pra saber. Ó, tem uma aqui. Vamos uma vermelha. Pode ser 4? Pode. Então 4. Pronto. Uma de cada cor aí das que tinha aqui. E Muito agora obrigado. tô super curioso pra ver. Bom, claro, né? Que você. Olha aí que maravilha. Sacolinha mágica do Grupo Editorial Pensamento. Maravilha. Sacolinha Os mágica. sonhos podem se tornar realidade, só que depende de você. Isso mesmo. Os vamos livros ver. eles contêm as instruções, a prática é você que vai colocar. Como você disse, você gosta muito desse gênero, né? A Magia em Sua Mente. Ó, Um falamos lançamento juntos. nosso aí. Que demais, do Eckhart Tolle. Não, o S. Anderson, uma edição do Eckhart Tolle. Uma edição. O que quer dizer isso? O Eckhart Tolle pegou esse livro da década de 60, que esse autor bebeu muito nas fontes do Norman Vincent e do James Allen. Ele era esportista e escreveu obras sobre autoajuda voltadas por essa questão do novo pensamento, né? Muito influenciado lá atrás por esses autores que nós citamos. E esse livro foi best-seller no mundo todo. Só que esse livro tocou muito o Eckhart Tolle. Ele achou que ele precisava passar por um processo de renovação. Ele fez uma edição em cima desse livro e nós lançamos a edição feita pelo Eckhart Tolle, que tem um prefácio do Eckhart Tolle e um elogio aí do Steve Vai, né, que ele falou que esse livro caiu na mão dele, né, o guitarrista, e falou que esse livro se tornou assim uma obra importantíssima na vida dele. Então, um livro que nós estamos lançando agora e que é muito importante para que, se você quiser mudar realmente processos internos seus e saber que a tua mente pode muito mais do que ela vê no dia a dia, critica e dá certo, não dá certo, eu faço e desisto. Não, você pode moldá-la para que ela possa realmente agir mais a seu favor do que contra você nesse mundo pessimista que nós estamos vivendo. Adorei. A Magia em Sua Mente. Segredos revelados da mente universal para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Adorei. Vou começar a ler hoje à noite, no máximo amanhã. Parte 1. Parte 1? Parte 1. Parte 1. Agora a parte Qual 2 que é aqui. esse? O poder magnético do pensamento. Esse é seu também. Tem aqui para Daniela também. Ela não está aqui, mas ela vai ganhar o Ah, livro. que legal. O poder magnético do pensamento, um guia prático para você se tornar co-criador da realidade e promover uma vida mais saudável, abundante e feliz. Que demais. Do Svati Srivastava. É uma Demais. mulher, uma indiana. Né? Ela traz, inclusive, relatos de casos científicos de processos de mudança da mente, ligado com neuroplasticidade, ligado com superação de traumas, doenças, enfim. Então, pega o poder do pensamento positivo e mostra de forma prática como você utilizar. É um livro muito legal que acho que você vai gostar muito. Que demais. Então, de novo, o poder magnético do pensamento. Tô adorando. Demais, demais, demais. Muitas pessoas se perguntam sobre a origem do tarô, né? Sabe quando foi lançado o primeiro tarô no Brasil? Foi na sua editora. 1920. O tarô adivinhatório. Curadoria do Antônio Oliva Rodrigues em parceria com o Papos, que é um ocultista, né, discípulo do Eliphas Levi.
Isso saiu em 1920, o primeiro tarô brasileiro. E aí muita gente pergunta pela Pensamento, qual é a origem o nome do tarô? Era Pensamento. A Pensamento desde o começo. Desde o começo era a editora Pensamento, né? Era O Pensamento, né? Depois só saiu a editora O Pensamento. Aí as pessoas muito perguntam qual é a origem do tarô. Falam da Atlântida, do Egito, disso, daquilo, tal. A origem do tarô é um jogo da nobreza da cidade de Milão, estado, né? Ali de Milão, do século XV, que houve guerras entre a Itália e a França, foi levado para a região da Provence e que originou depois o tarô de Marselha. Mas qual é a origem do tarô? O primeiro tarô do mundo, um dos primeiros do mundo, é o tarô Visconti Sforza, tarô dourado Visconti Sforza. É daqui, dessas cartas, que se originou o tarô de Marselha. Isso aqui é presente para Que demais! Pra Daniela. Que demais! Ela não está aqui porque ela está viajando, mas ela vai adorar. E o último outro tarô aqui também, que é uma coisa mais lúdica, o tarô mágico dos gatos. Nossa, mas você sabia que a gente tem 2 gatos? Não, você não lembrava, sabia? não, Olha que coincidência. São gateiros então, né? também. Esse aqui é um tarô que a temática dele, né? A linha dele é o Waite, né? Porque tem o tarô de Marselha, tem o tarô Waite Smith, tem o tarô do Crowley, tem vários tipos de tarô. Então esse aqui é um tarô Waite, que é o mais fácil de jogar. E todas as cartas elas foram substituídas, né, por gatos e pelo comportamento dos gatos. Que então legal. a carta do louco aqui, por exemplo, que ela é famosa, né, que tem um homem na frente de um precipício, ele está olhando ali o sol e tudo tal. É um gato, ele está na beira de um precipício querendo pegar uma borboleta. Ah, que legal! O eremita é um gato dentro de uma caixa. Que demais, que demais. Que é bem, né, o estilo. Então, isso aqui é o tarô mágico dos gatos. Obrigado. Eu agradeço em nome dela, ela vai adorar, então, vai amar. Não sei qual dos dois ela vai gostar mais, porque então, esse aqui... origem e uma releitura lúdica. Pois é, demais. Aí, Editora Pensamento, sacolinha. demais. Muito obrigado. Então, agora eu agora tenho a última observação que eu queria que você olhasse de novo para essa sua câmera e desse e falasse para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades, infinitas possibilidades da vida. Né? Você que deu uma origem simples, aí foi vendedor de disco, aí ingressou hoje com um conhecimento vastíssimo, fala inglês, conhece obras do mundo inteiro. Então, e tem gente que fica do sofá falando, porque o governo não me ajuda, porque eu tô com uma dor na perna, porque o sofá tá mole. O que eu posso dizer é, o podcast Tudo é Possível não tem esse nome à toa. Tudo é possível porque nada é impossível. Tem uma frase que eu gosto muito que é de um paleontólogo cristão, jesuíta, chamado Teilhard de Chardin, que ele diz, não somos seres humanos fazendo experiência espiritual, mas sim seres espirituais fazendo experiência humana. Então nós estamos aqui não para desfrutar simplesmente do ego humano, como todo mundo fala, eu vim a passeio, eu vim a trabalho, todos nós viemos sim a trabalho. Saiba que tem muita gente dependendo de você que está aí, né, escutando agora aqui esse trabalho, né, esse trabalho do podcast Tudo é Possível, aguardando que você, dentro de você mesmo, você olhe para dentro de si, saiba que tudo é possível, que você possa olhar e descobrir quem é você, o que você está fazendo aqui, se o que você está fazendo no caminho certo, se tem algo dentro de você que você quer colocar para fora, porque muitas pessoas podem estar dependendo disso que você vai pegar e colocar isso para fora hoje, amanhã ou daqui a um tempo, e essas pessoas um dia elas vão estar no podcast e vão agradecer por você, como várias dessas pessoas eu agradeci, que se não fossem elas terem essa coragem, talvez eu não estivesse aqui trazendo isso para vocês. Então, nada é impossível, tudo é possível. Obrigado, Karim. Obrigado você, Adilson, mais uma vez. Deixa eu falar para vocês que eu conversei, tive um papo maravilhoso, parece que a gente está conversando só há 5 minutos e já passou mais de 1 hora aqui, com o Adilson Ramachandra, um cara que fez o seu caminho, hoje é o editor de aquisição da editora Pensamento, que tem quantos selos? Cultrix? São 3 selos, né? O grupo editorial Pensamento hoje é a Pensamento, a Cultrix e a Jangada, exatamente para mente, corpo e espírito, espiritualidade, ocultismo, esoterismo.
e obras de autoajuda espiritualistas, e algumas coisas de medicina alternativa também. E a Cultrix publica na área de ciências sociais humanas, desenvolvimento pessoal, profissional, soft business, livros de administração, marketing, mais para um público amplo, psicologia junguiana, e obras também de biografias, livros que viraram filmes, enfim, cultura pop em geral, e o selo Jangada, o selo de ficção. Então é isso, maravilhoso, papo delicioso comigo, Karim Feres, aqui no comando do Tudo é Possível Podcast. E eu vou falar para você que está aí, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque essa entrevista merece alcançar milhões de brasileiros, quiçá de brasileiros que moram até fora do país, porque merece mesmo. E depois que você acabar, você compra um livrinho. Compra um livro, porque eu acho que a maior fonte, né, Adilson, de conhecimento aqui, de sabedoria, de aprendizado, é livro. Mas compartilhe com todo mundo aí. E, bom, mais uma vez, terceira vez, adorei mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Adilson. Obrigado pela presença. Fique em paz, vocês estão aí. Bora ser feliz. E abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.